mas está montado aqui, né? Os irmãos brincam que eu estou querendo imitar o Roberto Carlos, mas não estou nem de azul, viu, irmãos? Então, não é isso não. É porque eu já percebi que se eu não colocar o microfone no pedestal, eu começo a andar aqui, assim, de uma forma um pouco inquieta. Então, por isso que eu prefiro, algumas vezes, o pedestal, que pelo menos eu fico quieto aqui, tá certo? No lugar devido. Amém, obrigado. Amém. Amados, nós acabamos de ler um trecho da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje pela manhã o pastor Sidraque trouxe a mensagem da ceia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, só para nós nos localizarmos primeiro nas cartas. O apóstolo Paulo ele escreveu então que nós temos hoje registro 2 cartas à igreja de Corinto, aos irmãos em Cristo Jesus que estavam ali na cidade de Corinto. Uma primeira carta basicamente para instruir a igreja como cultuar o Senhor, como acontecer o momento do culto público e também tratar alguns problemas que existiam ali na igreja de Corinto. Então, na sua primeira carta, Paulo, ele gasta bastante tempo ao falar de como deveria acontecer o culto público, o momento de adoração, o momento de reunião da igreja, quando a igreja se reunisse, como deveria acontecer a celebração da ceia do Senhor, como deveria acontecer ali, quando as manifestações do Espírito Santo de Deus estivessem em meio à igreja. E ele conduz, então, esse ensino à igreja de Corinto e também trata problemas que a igreja tinha, problemas que precisavam ser corrigidos, problemas que precisavam ser tratados, e os irmãos precisavam ser orientados. Então nós temos a primeira carta de Paulo nesse sentido. Passado algum tempo, amados, o apóstolo Paulo ele escreve então a sua segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, onde basicamente Paulo vai fazer 2 coisas. Primeiro, vai alertar ali a igreja acerca de falsos mestres, acerca de falsos líderes, de pessoas que queriam ter ali a proeminência no meio da igreja, que queriam ter ali um lugar, em meio à igreja, de que eles fossem de alguma maneira reconhecidos, e essas pessoas então lutavam por isso, estar à frente de algumas questões, e ali queriam a atenção dos irmãos, e queriam o respeito dos irmãos, e o apóstolo Paulo fala que essas pessoas estavam tendo como seu próprio ventre, o seu próprio Deus, o seu próprio ventre, mas essas pessoas tentando ter um lugar diante do povo de Deus, eles faziam de diminuir o ministério do apóstolo Paulo, falando quem era Paulo. Paulo, tentando lançar em rosto o fato de Paulo ter sido um perseguidor da igreja, tentando lançar em rosto questões da vida de Paulo antes da sua conversão, e tentando diminuir quem o apóstolo Paulo era e a sua autoridade diante da igreja de Corinto. E Paulo, então, na sua segunda carta, ele gasta bastante tempo para dizer à igreja, ou para defender diante da igreja, o fato dele ser um apóstolo, o fato dele ter sido chamado pelo Senhor Jesus, e agora estar adiante da igreja ensinando o povo de Deus. E em meio, queridos, a essa descrição de Paulo, que Paulo faz vamos dizer assim, uma autobiografia do seu ministério, em alguns momentos aqui na segunda carta aos Coríntios, ele fala de lutas, ele fala de situações em que ele viveu, ele fala de muitas questões particulares, e Paulo, ele fala também especificamente do ministério a qual ele recebeu da parte de Deus. Só que é interessante, irmãos, que quando Paulo ele vai descrever este ministério, e aí nós chegamos aqui no capítulo de número 5, ele muitas vezes ele fala de uma forma particular a ele, mas de algo que não competia apenas a ele, enquanto líder da igreja, enquanto apóstolo, enquanto chamado pelo Senhor Jesus. E aqui no texto que nós lemos, amados, o apóstolo Paulo, ele está, os versos de 18 a 21 do capítulo 5, está em meio a um discurso de Paulo, onde ele fala do seu ministério, onde ele fala daquilo que o Senhor o chamou para fazer, mas nesse trecho aqui, o que Paulo diz não está restrito a ele apenas.
O que Paulo está dizendo aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, 18 a 21, é dado a todo crente. Nesse trecho aqui, quando ele descreve, né, o ministério dele, nós podemos pegar aqui o ministério de Paulo como exemplo e trazer isso para a vida de cada um de nós, crentes no Senhor Jesus. Então vamos olhar de novo para o texto. Nessa perspectiva, Paulo ele fala de um tom muito pessoal, porque toda a segunda carta aos Coríntios é um tom muito pessoal. Paulo fala do seu ministério, ele fala de como ele chegou até aquele momento, como ele tem servido ao Senhor, né, para demonstrar então aos irmãos da igreja de Corinto que ele sim foi chamado pelo Senhor, que ele sim estava interessado, né, no bem da igreja, ele não estava como alguns outros ali simplesmente querendo algum benefício da igreja de alguma forma, mas que ele queria de fato o bem daqueles irmãos, o crescimento espiritual daqueles irmãos, o avanço espiritual na vida daqueles irmãos. E agora ele chega e vai dizer algo bastante interessante. Paulo vai falar aqui e vai descrever um ministério, e vai usar uma palavra que é interessante, que é Paulo que usa no Novo Testamento, aparece em outros livros, mas todos são escritos por Paulo, e Paulo vai falar acerca do ministério da reconciliação. Ele usa essa palavra aqui em Corinto, ele usa em Romanos, para falar então acerca do ministério da reconciliação. Mas vamos lá então, amados. Verso 18 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Primeiro ponto aqui, amados, a primeira chamada da nossa atenção nesse texto, é que Paulo começa nos dizendo então que Deus, ele fez algo por nós, através de Cristo. Que Deus Pai agora, ele nos reconciliou com Ele mesmo. Que agora Deus, ele faz algo, e ele começa o texto dizendo que tudo provém de Deus, chamando a nossa atenção dessa iniciativa da parte de Deus. E Deus agora, nessa iniciativa, ele faz algo. Ele traz agora nós, antes avessos à pessoa de Deus, avessos à comunhão com o Senhor por conta dos nossos pecados, distante do Senhor, distante dos seus caminhos, distante do seu perdão e da vida com Ele. Agora o Senhor nos traz, e aqui lembrando, ele está falando à igreja, o Senhor nos reconcilia, o Senhor nos traz de volta para si mesmo. Só que Paulo destaca e fala, ele fez isso por meio de Cristo. Mas como assim, pastor? Verso 19 ele diz, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Irmãos, antes do apóstolo Paulo falar acerca do ministério dele, ou do ministério dado à igreja de Cristo, ou daquilo que a igreja de Corinto deveria fazer a partir dali, ele começa falando que tudo começou em Deus, que quem toma o primeiro passo é Deus, que quem fez algo é o próprio Deus, e ele fala, olha, Deus nos reconciliou consigo mesmo, e Deus fez isso através de Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões. Essa palavra imputar, de uma forma mais simples, ela significa atribuir. E é interessante, irmãos, quando Paulo nos diz isso, a palavra de Deus nos diz isso, é que vamos pensar da seguinte maneira, vamos comparar, para tentar ser mais simples para nós, o pecado como uma roupa, que nós estamos vestidos com ela. Vamos pensar que o meu pecado é esse paletó aqui. Então, pensando numa roupa, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que Deus não imputou aos homens, não imputou a mim, não imputou a você, não atribuiu a mim e a você o nosso próprio pecado, mas que Ele imputou esse pecado, ou Ele colocou esse pecado, a culpa e a condenação sobre outra pessoa, e essa pessoa é Cristo. Quando
Paulo está dizendo o seguinte, que Deus reconciliou consigo o mundo. Ele está dizendo que Deus agora ele tomou uma iniciativa. E agora Paulo pega a própria igreja de Corinto como exemplo, está dizendo assim, olha, Deus tirou essa roupa suja do pecado, que é minha e sua, que é de todo homem, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, e imputou, atribuiu, colocou sobre Cristo. E ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus carregou sobre si, levou sobre si o nosso pecado, ele se fez pecado. O verso 21, Paulo diz o seguinte, que aquele que não conheceu o pecado, ele está falando de Cristo, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, que teve então uma obediência perfeita à vontade do Pai, o Senhor Jesus que teve uma vida de santidade perfeita, de uma obediência perfeita, de uma justiça perfeita, diante do Pai, ele se fez pecado, foi colocado sobre Cristo, foi atribuído a Cristo, foi imputado a Cristo, o meu e o seu pecado. Ele se fez pecado por nós. E aí, queridos, quando Paulo está dizendo que Deus, em Cristo, ele reconciliou consigo o mundo, ele está dizendo então, que o pecado do homem, o pecado seu e meu, a culpa e a condenação, foi colocada sobre Jesus, e ali ele cumpre a profecia de Isaías, quando diz que agora o Messias carregaria sobre si as nossas enfermidades, as nossas mazelas, as nossas doenças, o nosso próprio pecado, tudo recaiu sobre Cristo. Na cruz, como hoje pela manhã nós celebramos a ceia do Senhor, o memorial dado à igreja, quando nós aqui temos os elementos, o pão e o cálice, trazendo à nossa memória os elementos visíveis, palpáveis, do corpo e do sangue de Cristo, que foi ali na cruz do Calvário, derramado, foi vertido, foi ali naquele momento em que foi imposto sobre Jesus, essa roupa suja do nosso pecado. E Jesus a vestiu, Jesus se fez pecado por mim e por você. Mas é interessante, irmãos, porque não parou aí.